Boa noite, Elber. Boa noite, professora. Novidades? Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Como é que passou o final de semana? Eu passei bem na minha casa. É, que bom. Sem aglomerar. Fizeram as atividades que eu passei no sábado. Tô olhando aqui, só 4 pessoas entregou. Eu vou fazer agora, porque eu estava trabalhando. Trabalho final de semana. Que bom, sinal que ganhou dinheiro, né? É. Pessoal, vocês entraram em contato na faculdade hoje? Eu falei com a coordenadora. E aí, Elber? Tem novidade? Não, ela falou que ainda está esperando, né? Eles estão esperando ainda em relação às aulas presenciais. E aí ela falou alguma coisa, se vai trocar anatomia por saúde da mulher? Não, por enquanto ainda não está nada resolvido ainda. Entendi. E nem falou Até a quando é que segunda vocês ordem. voltam para a sala de aula. Não. Entendi. Eu também não fiquei sabendo de nada, não. Tô igual a Ela, vocês. ela falou que só está esperando uma ordem, né, da direção para Ah, podermos ter as aulas presenciais. entendi. Entendi. Bom, então, enquanto isso, né, a gente vai estudando por aqui. Pessoal, o conteúdo de hoje ele é bastante grande. Eu acho que ele vai hoje, amanhã e um pedacinho da quarta-feira. Aí no sábado tem a nossa prova, né? Não esqueçam, pessoal, que não fez as atividades, irem lá fazer, para no dia de encerrar a disciplina não ficar pendente com nota de atividade, tá? E vocês não ficarem prejudicados, beleza? Ó, já postei a apostila lá no Live e já postei o fórum também, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre algumas doenças neurológicas. Existem, assim, uma série de doenças que, se a gente começar a falar, a gente fica bem um mês falando só de doença neurológica, né? Mas a gente vai falar aqui para vocês aquelas doenças que é mais comum vocês lidar diariamente na clínica médica, tá? Então, todo dia lá na clínica médica, vocês vão poder cuidar do paciente com esses tipos de doença que a gente vai falar hoje, tá?
Bom, o ideal seria que vocês conhecessem, né, a divisão anatômica do cérebro. Mas como ainda não é possível, por enquanto, né, eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente, tá? O sistema nervoso, ele também pode ser chamado de sistema neural, e a gente sabe que ele é responsável ali, o cérebro, o nosso cérebro é que manda impulsos para o restante do nosso corpo, para os nossos membros, para a gente praticar as ações que a gente pratica ao longo do dia, né? Que é correr, falar, andar, comer. Aí nós temos, isso aí são ações voluntárias, né? Por exemplo, eu só levanto aqui da minha cadeira para me andar se eu quiser, né? Se eu tiver com preguiça, eu não vou, não é isso? Se meu cérebro tiver preguiçoso, eu não vou. E temos aquelas ações que são involuntárias, que mesmo que a gente não queira, o nosso cérebro ele executa de forma automática, que é a respiração, trabalha em conjunto com o nosso sistema digestivo, né? Metabolizando aí as nossas refeições, os batimentos cardíacos, né? Então, o nosso sistema neurológico, ele manda impulsos aí para o miocárdio. Então, temos aí as ações voluntárias e involuntárias. Todas essas ações, elas são impulsionadas pelo nosso cérebro. Alguma parte ali do nosso cérebro que manda essas ações aí para o restante dos nossos sistemas, tá? Então, é de extrema importância, não precisa nem de eu estar repetindo que o cérebro é a mãe do nosso corpo, né? Porque a gente sabe, se faltar oxigenação no cérebro, as nossas células morrem e, consequentemente, o nosso corpo morre também, tá? Então, o nosso cérebro, ele é o que manda em todos os nossos sistemas, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre as principais doenças que nós lidamos na clínica médica. Temos aí uma das principais doenças que a gente vê muito falar, que é o AVC, né? Antigamente, o pessoal chamava também de derrame, né? Derrame cerebral. Mas o nome correto é AVC, que, né, é o acidente vascular cerebral. Nas unidades hospitalares, a gente trabalha muito com siglas, tá? Então, a gente vai ver bastante lá, vocês vão ver sempre AVC. Além do derrame cerebral, ele pode ser chamado também de apoplexia, né? Esse AVC, pessoal, ele vai resultar ali em alguma disfunção cerebral, tá? E ele pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser de dois tipos. É o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. É muito fácil a gente diferenciar um do outro, tá? Porque o isquêmico é a obstrução parcial ou total de uma ou mais artérias do cérebro. Então, olha só, o isquêmico obstrui. E essa obstrução, ela é provocada pelo quê? Por algum trombo, né? Lembra daquelas placas de gordura que eu falei para vocês que elas ficam grudadas aí, coladas nas paredes, nas nossas veias, das nossas artérias, e quando ela migra para o corpo, pode ser que ela chega, eu falei para vocês, no pulmão, no coração e no cérebro. Então, o AVC isquêmico, ele pode ser provocado por isso também, né? Então, é a obstrução. Pode ser através de um trombo, né, que migrou ali, que está circulando na corrente sanguínea, ou pode ser ali através de uma plaquinha de gordura, né, da aterosclerose, que a gente viu semana passada na aula, tá? No caso do AVC isquêmico, vai sempre acontecer com pessoas mais velhas, pessoas que têm como fatores de risco aí, diabetes, colesterol elevado, né? Olha, lembra das plaquinhas de gordura que a gente falou,
que era pessoas diabéticas, com hipertensão arterial elevada, o colesterol elevado, pessoas que fazem uso de fumo, né, de cigarro por muito tempo, e algum problema vascular, tá? Esse tipo de trombo, ou no caso da plaquinha de gordura aí, que é a aterosclerose, elas se formam ao longo do tempo. Não foi isso que eu disse nas aulas passadas aí? Então, esse tipo de problema, ele pode ocasionar o AVC isquêmico, tá? Então, a gente diferencia ele dessa forma. Já o hemorrágico, vai ser aí o sangramento, né? Olha só, o nome diz, hemorrágico, né? Vai ocorrer ali uma hemorragia pelo rompimento de alguma veia ou de alguma artéria, né? Como que essa artéria pode se romper? Causada pelo quê? Pela pressão arterial elevada. Lembra que eu falei para vocês semana passada que a gente estudou sobre a pressão alta e eu dei o exemplo para vocês da mangueira que sai água, que a gente coloca o dedo e a água espirra lá longe. A gente coloca pressão. Da mesma forma, ainda citei para vocês, da mesma forma pode ocorrer a pressão alta demais, ocorre das nossas paredes, das artérias ou das veias estarem enfraquecidas, né? E aí a pressão elevada pode romper aquela artéria, se a parede dela estiver enfraquecida. E o rompimento dessa artéria vai causar a hemorragia cerebral, né? Outro fator que pode causar aí o AVC hemorrágico pode ser aí problemas na coagulação do sangue e algum tipo de traumatismo, né? Normalmente são acidentes automobilísticos, né? Uma queda. Uma vez eu estava lá no HGP, no estágio com os alunos do ITOP, e chegou uma senhora de Paraíso. Já tem mais ou menos 1 ano e meio isso. Não, tem 2 anos, né? Porque 1 ano e meio só que nós estamos na pandemia. Tem uns 2 anos. E aí chegou a senhora de Paraíso, que ela caiu da rede numa altura de menos que 30 centímetros. Olha para vocês verem. Menos de 30 centímetros ela caiu da rede, mais ou menos assim, no horário do almoço. E aí ela começou a sentir tontura, dor de cabeça. E aí tomou remédio e na queda ela bateu com a cabeça no chão, né? Apesar de uma queda pequena, mas ela bateu. E aí, dor de cabeça, e aí ela tomava remédio, não parou. E aí, quando foi à noite, ela, assim, na madrugada, ela não aguentou de tanta dor de cabeça, tanta pressão na cabeça de dor, que ela foi pro hospital lá de Paraíso. Quando chegou lá, que eles viram assim como ela estava, eles enviaram ela aqui para o HGP. Ela chegou no HGP pela manhã. E aí ela chegou assim já desmaiando de tanta dor de cabeça. E aí o médico constatou, né, que era uma veia, uma artéria rompida no cérebro dela. E aí ela foi para o centro cirúrgico, era mais ou menos assim umas 10 da manhã. E aí nós, né, os alunos, pudemos todo mundo acompanhar a cirurgia dela. E aí, assim, pelo tempo de socorro, né, que o cérebro dela ficou muito, com uma pressão muito grande por causa do sangue lá dentro, né, porque estourou a artéria e deu esse rompimento aí, né, e causou muito sangramento. E aí começou mais ou menos umas 10 da manhã, e aí eu vim para o almoço, a turma da manhã viu, né, toda a cirurgia e tal, e eu vim para o almoço, voltei à tarde com outra turma. Quando eu cheguei lá, ela ainda estava na cirurgia. Aí, umas 4 da tarde, tinha muito médico na cirurgia dela, revezando, né? E aí, quando foi umas 4 da tarde, o médico terminou a cirurgia dela. Infelizmente, ali na hora do término da cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, mas pelo tempo que demorou a socorrer, ela ficou 12 horas sangrando, né? E pelo tempo de demora de socorro,
ela não conseguiu sobreviver. Na hora que terminou a cirurgia, o médico falou assim, olha, ela pode só esperar o tempo, que é o protocolo do Ministério da Saúde, mas ela já está com morte cerebral, né? Assim, pelas pupilas dela, o médico sabe, né? E aí, realmente, uns dias depois, a gente sempre voltando para o centro cirúrgico, eu perguntei lá, realmente ela foi a óbito. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? AVC, o paciente ele tem que ser socorrido o mais depressa possível. No caso dela, não foi um AVC, mas foi uma artéria que se rompeu, né? Que é basicamente aí o que acontece no AVC hemorrágico, né? Então, derramou sangue ali dentro do cérebro dela e a pressão que o sangue faz no cérebro, se demorar o socorro, o paciente não resiste, né? Então, assim, o quanto antes tem que socorrer o paciente. Como que a gente pode diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico? Olha só, hemorrágico porque derrama o sangue dentro do cérebro. E o isquêmico é porque falta circulação sanguínea ali naquele local por obstrução, né? Pode ser de um trombo ou uma placa de gordura, que chamamos aí de aterosclerose. Então, a gente diferencia dessa forma. Os dois têm sintomas parecidos, porém, tem algumas diferenças. Mas o que se pode afirmar é que o socorro tem que ser logo. Por quê? Porque no caso do AVC hemorrágico, o socorro tem que ser mais rápido ainda por causa da pressão intracraniana, né, que o sangue produz no cérebro. E no caso do AVC isquêmico, também. Por quê? Porque o paciente, ele tem muitas chances de cura. Porém, se demorar o socorro, ele vai ficar com bastante sequelas. E quanto mais demorar o socorro, mais sequelas o paciente vai ficar. Né? Por quê? Porque o AVC isquêmico, ele impede que haja a circulação sanguínea, a oxigenação para o nosso sangue e para as nossas células, né, cerebrais. Se não tiver o oxigênio, o que vai acontecer? Uma parte ali das células vai morrer, não é isso? E aí o paciente vai ficar com sequelas. Acredito que todos vocês conhecem algum paciente que teve AVC e que ficou com alguma sequela. Muitas vezes eles ficam com sequelas no andar, né? Na fala, tem que fazer várias sessões de fisioterapia, né? Então, o que vai determinar o nível de sequela que o paciente vai ficar é o tempo de socorro daquele paciente, né? Então, a gente tem que, nos primeiros sinais e sintomas que o paciente apresentar, tá? Tem que já chamar o socorro, né? Ir para a urgência e emergência, para as UPAs, para os hospitais de referência, porque como trata do cérebro, é um órgão assim é um sistema bem delicado de se tratar, tá bom? Tá. Olha só, essa hemorragia, pessoal, eu falei para vocês agora que era muito importante vocês saberem aí sobre a divisão anatômica do cérebro. Nós temos 3 meninges que revestem o nosso cérebro, que chama-se meninges, são membranas, tá, pessoal? Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão ver as 3 membranas que revestem o nosso cérebro, que são a pia mater, a dura mater e a aracnoide. São essas 3 meninges, a gente chama de meninges, né? Por isso que quando o paciente fala assim, o paciente deu meningite, é porque a inflamação da meninge. Então, nós temos aí essas 3 meninges, que são membranas que revestem o nosso cérebro. Pia mater, dura mater e aracnoide. Mas isso aí, quando vocês forem para anatomia, vocês vão aprender, tá? Então, o que acontece? Essas hemorragia, ela acontece aí fora da dura mater ou no espaço intracerebral.
Quando ocorre no espaço intracerebral, né, que é dentro do cérebro, aí a pressão intracraniana ela é maior e ocorre aí os sintomas é aquela dor de cabeça intensa, tá? Esses de cima eu já falei, os fatores de risco também eu já falei. Tá. Quais são os principais sintomas aí dos AVCs? Dor de cabeça intensa, né? Por causa da pressão intracraniana. Dormência em algum lado do corpo, fraqueza, perda da capacidade motora, né? Você não vai ter mais aquela... Como é que eu falo? Me fugiu aqui da memória agora. Você não vai ter mais é a capacidade motora, mas eu ia falar outro nome, eu esqueci. Aí você vai ter disfagia, afasia. Isso tudo aí é termo técnico, tá, pessoal? Isso é importante vocês saberem, né? Que inclusive, quando eu dou aula para os meus alunos, eu sempre falo para eles, eu não lembro se eu já falei para vocês, vocês anotarem os termos técnicos, que é muito importante quando vocês forem para os estágios, porque lá nos prontuários do paciente, vocês vão verificar, vão ver mais, né, só termos técnicos. Então, essa afasia aí é a dificuldade de comunicação, dificuldade da fala. Lembra que eu falei agora há pouco que uma das sequelas que os AVCs eles podem ocasionar é a dificuldade na fala? Não é isso? E a disfagia é a dificuldade de você engolir alguma coisa, tá? Dificuldade visual também é um dos sintomas. Capacidade cognitiva alterada, né? Tipo assim, seu pensamento, ele vai alterar, né? Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e sua coordenação motora não deixa, né? Porque vai estar alterado, né? Uma das outros sintomas aí não é a capacidade motora, a perda da capacidade motora, né? Então, consequentemente, vai alterar também a sua capacidade cognitiva, tá? Déficit de autocuidado. Olha só, tudo isso está relacionado com a perda da capacidade motora e com a capacidade cognitiva alterada. Por quê? Porque você vai ficar com dificuldade de manusear certos objetos, você vai ter dificuldade de escovar o dente, de tomar um copo d'água. Por quê? Porque pode ser que você vai ficar com dormência em algum dos lados, então você vai ter aquele sintoma, né? Então, tudo isso aí é sinal aí de pessoas, de pacientes que podem tá tendo um AVC, tá? No caso do acidente vascular isquêmico, que é a obstrução aí da artéria, tem outros sintomas também, né? Além desses que a gente falou. A gente falou sobre a alteração da capacidade cognitiva e motora, né? E falamos aí também agora sobre dificuldade visual, tá vendo? Aí aqui já fala a mesma coisa, ó, perda repentina da força muscular ou da visão, né? Que é a capacidade visual, dificuldade de comunicação oral, tá? Tontura, o paciente vai ter tontura, formigamento, né? Uma pequena dormência, né? Alterações de memória, que é da capacidade cognitiva. Muitas vezes esses sintomas eles podem ir e desaparecer. E daqui 2 horas ele volta novamente, tá? Então, qualquer tipo de AVC que o paciente apresentar, qualquer tipo de sintoma, levar ele rapidamente para o pronto atendimento, tá? No caso do acidente vascular hemorrágico, ele tem também outros sintomas a mais, né? Que é a dor de cabeça. Por que a dor de cabeça? Olha só, lá no isquêmico, a gente teve a perda da capacidade motora, da capacidade cognitiva, né? Por quê?
porque as nossas células, elas não estão sendo alimentada não, está sendo oxigenada, não é isso? Não tem o fluxo sanguíneo. E no hemorrágico, tem ali o sangramento, né? Vai ter aquela pressão intracraniana, ocasionando aí a dor de cabeça, o edema, né? Que é o inchaço cerebral, consequentemente o aumento da pressão intracraniana, com a dor de cabeça intensa, a cefaleia intensa, o paciente ele vai apresentar aí, automaticamente náuseas e episódios de vômito, tá? E também os déficits neurológicos, todos esses que a gente viu aí do AVC isquêmico, tá? Então, assim, os sintomas são muito parecidos, porém, tem aí algumas peculiaridades, tá? Uma diferença, uma pequena diferença de um para o outro. Pessoal, como socorrer esse paciente? Como o médico vai saber que esse paciente está tendo um AVC ou um ataque cardíaco, né? Por exemplo. Fala assim, mas como é que eu vou saber se ele está tendo uma coisa ou outra? Tem, baseado aí, obviamente, em todos os sinais que o paciente relatar para o médico, mas o médico ele tem aí uma série de exames que ele pode estar pedindo para poder fechar o diagnóstico. E mesmo para saber qual que é o tipo de AVC que aquele paciente tá tendo, para poder tratar de forma correta, tá? Porque normalmente... Oi. O que quer dizer essa angiografia cerebral? É um exame. É tipo uma tomografia? Hã? É tipo uma tomografia? É basicamente isso. Na verdade, angiografia é relacionada a veias? Exatamente. Exatamente. Na verdade, é feito esse exame de angiografia, ele é feito no paciente com contraste, tá? Esse contraste é uma substância aí, que se usa em radiografia, né? E vai aplicar ali no paciente para poder diferenciar, né? Se ele está tendo esse AVC, se é hemorrágico ou se é isquêmico, tá? O médico ele pode pedir a ultrassom das carótidas, tá? Pode pedir tomografia computadorizada do crânio e a angiografia cerebral. Qualquer um desses exames, o médico ele consegue fazer o diagnóstico. E é necessário ele fazer o diagnóstico correto, por quê? Porque cada um tem um tratamento diferente. Se for um AVC hemorrágico, o que o médico vai fazer? Uma cirurgia, vai abrir a cabeça do paciente, vai tirar aquele sangue ali e vai colocar um dreno, porque ele não pode ficar com sangramento no cérebro, não é verdade? E já se for o AVC isquêmico, aí o tratamento é diferenciado, ele não vai abrir o cérebro do paciente, tá? Então, tem esse aí, tem todos esses exames para o médico avaliar e diagnosticar, tá? O tratamento é o suporte ali do paciente, né? No caso, se for um AVC isquêmico, que é a oclusão parcial aí, né, que a gente acabou de ver, aí o médico vai entrar com terapia tromboembolítica e vasodilatadores. Por que terapia tromboembolítica? Ele vai aplicar medicações para poder diluir aqueles trombos que tá obstruindo as artérias. E vasodilatadores, para poder diminuir também a pressão arterial, tá? Outro tipo de tratamento aí que normalmente o médico ele sempre vai associar, né, que é o controle da pressão intracraniana. Normalmente essa pressão intracraniana ela ocorre facilmente em pacientes que estão com AVC hemorrágico, tá? Anticoagulação após hemorragia, cessou a hemorragia no paciente, o médico conseguiu cessar a hemorragia, colocou o dreno ali, aí o médico vai entrar ali com a anticoagulação. Programa de reabilitação. Por que esse programa de reabilitação? Porque, na maioria das vezes, o paciente ele fica com algum tipo de sequela. Pode ser pequenininha
e pode ser enorme, né? Existem pacientes que a sequela deles deixa eles em estado vegetativo o resto da vida. Eu conheço vários pacientes que teve AVC, demorou a serem socorridos, procurar ajuda médica, e hoje vive em cima de uma cama, dependendo de pessoas para comer, beber, não fala, só mexe com o olho. Eu conheço uma paciente assim, entendeu? Então, pode ser uma sequela pequenininha também. Muitas sequelas, a fisioterapia ajuda muito e o paciente volta a ter uma Ô, vida. João, E o paciente volta a ter uma vida normal. Fonoaudiologia, para quê? Porque muitas vezes o paciente ele fica com problemas na fala, tá? O paciente ele vai. Márcia, fecha seu áudio, por favor. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Então, o paciente ele vai ficar com problemas na fala. E a fonoaudióloga, ela ajuda muito o paciente a ter a voltar a falar. Marcelena, fecha seu áudio, por favor. fechei. Ah, fechou agora. Obrigada, tá? Porque estava dando eco para os colegas. Uso de antidepressivos. Muitas vezes, pessoal, os pacientes que eles vêm de um AVC, eles ficam depressivos. Principalmente se eles ficaram com algumas sequelas, né? Porque quando o paciente ele fica com sequela, que uma grande maioria fica, ele fica depressivo, né? Pelo fato que o tratamento é a longo prazo, né? Então, ele vai falar um pouco enrolado, ele vai ficar nervoso. Tudo isso vai ocasionar, se o paciente ele não tiver um suporte psicológico, um apoio familiar muito grande, ele desenvolve a depressão, tá? Então, infelizmente, acontece com muita frequência, tá? E repouso absoluto aí para esses pacientes, né? Para o tratamento ser mais eficaz, tá? Quais são os principais cuidados de enfermagem? Prevenção de quedas e lesões, né? Então, tem que ter o maior cuidado com esse paciente por causa de quedas e lesões. Ele já vai estar com algum tipo de sequela, já vai estar ali com o problema do AVC. E aí, mais uma queda e uma lesão, ele não dá conta, né? Ele não aguenta, é muita coisa. Prevenção de complicações da imobilidade. O que seria prevenção de complicação da imobilidade? Quem chuta? Quem me diz? Olha só, essa imobilidade, pessoal, é quando o paciente ele fica imóvel no leito, né? Ele fica muito tempo de repouso. E quais são essas complicações que podem ocorrer? Paciente acamado, acontece o quê? Lesão por pressão, né? Então, a gente pode prevenir esse tipo de complicação, né? Mudando o paciente de decúbito. Quem que tá riscando minha tela? Otimizar as capacidades cognitivas do paciente, facilitar a comunicação, porque o paciente ele vai estar com déficit na fala, muitas vezes, né? Ajudar o paciente, estimular ele na independência, no autocuidado. Muitas vezes ele vai estar com a capacidade motora dele reduzida, né? Então, o técnico ele pode estar aí estimulando o paciente ao autocuidado, a buscar novamente a sua independência, tá? Ingesta oral prejudicada, né? Muitas vezes o paciente ele ficou em alguns dias sedado, porque acontece bastante, se alimentando através de sonda. Então, essa ingestão oral dele ficou um pouco prejudicada. Então, o técnico ele vai ajudar, vai auxiliar, né, na verdade, o paciente a voltar à rotina normal.
Controle vesical é muito importante vocês fazerem as anotações do prontuário, né? Se aquele paciente já fez todas as suas necessidades fisiológicas. Reintegração familiar também é muito importante. Inclusive, pessoal, nesses casos, eu posso afirmar para vocês o seguinte, o apoio familiar, ele é fundamental na reabilitação do paciente. Se o paciente ele não tiver essa rede familiar aí, para poder dar o suporte, dar o apoio, ele não consegue se reabilitar totalmente, tá? E sempre as orientações aí na manutenção da saúde, do autocuidado, que é muito importante o técnico, ele está orientando o paciente nesse quesito. Tanto o paciente que esteja lá sob seus cuidados em clínica médica, quanto aquele paciente que está recebendo alta e vai para casa. Então, a equipe de enfermagem ela é muito importante nesse trabalho de orientação, né, de educação em saúde para o paciente. Tá bom? Pessoal, até aqui vocês entenderam sobre os AVCs? Dá para diferenciar AVC hemorrágico de isquêmico? Se eu perguntar na prova, vocês conseguem responder sem olhar no slide ou sem pesquisar na internet? Sim. Conseguem? Vocês nem respondem, né? É o quê, professora? Estou falando assim, deu para entender essa parte do AVC? Se eu perguntar na prova para vocês diferenciar um de outro, vocês conseguem diferenciar sem pesquisar? Sim, Consegue? sim. Então, tá bom. É muito fácil, né? Nessa parte de diferenciação, ela é muito fácil, muito fácil. E dos sintomas também. Ai, professora, essa tela toda arriscada. Pois é, alguém riscou, aí eu acabei de tirar aqui. Não foi eu que risquei. Ô, gente, foi eu, porque meu celular tava travando aqui, não tava conseguindo voltar aqui pro meu áudio. Mas agora deu certo, né? Deu, graças a Deus. Então tá bom, então vamos embora continuar. Olha só, a gente vai falar também sobre a doença de Parkinson. Daqui 2 minutos e 50 o Zoom vai derrubar a nossa aula. Eu vou continuar falando aqui, mas a gente volta em seguida, tá? A doença de Parkinson, pessoal, é uma doença que vem aí do cérebro, né? Ela degenera o nosso sistema nervoso central. Infelizmente, não tem cura e ela, cada dia que passa, ela vai piorando, né? Então, ela é crônica e progressiva. O tratamento dela é mais para poder retardar os sintomas, né? No caso aí, pessoal, da doença de Parkinson, vai diminuir, o cérebro, ele vai, com o passar do tempo, ele vai diminuir ali a produção da dopamina, né? O nosso cérebro, ele não trabalha transmitindo impulsos para o nosso corpo, né? Então, vai ocorrer essa falha de comunicação aí entre na transmissão aí da comunicação das células. Então, a longo prazo, o paciente ele vai ficar bastante afetado, tá? Quais são as causas? O envelhecimento, né? Não são todas as pessoas que desenvolvem a doença de Parkinson, né? A principal causa dela mesmo é a baixa produção de dopamina, né? Que acontece aí com o nosso cérebro. E diminuindo essa produção, as células não vão conseguir se comunicar entre si, tá? Os principais sintomas. Pessoal, o principal sintoma dela é a perda da capacidade motora do paciente, tá?